semente tão ruim que se você não matar ela, ela te mata. Grava isso que eu estou dizendo. Todos os relacionamentos passam pelo período da insatisfação. Quer no trabalho, quer na casa, quer em um casamento, quer também no ambiente ministerial. Você passa pelo momento da insatisfação. Mas o que faz eu vencer? É quando eu coloco a minha aliança, a minha lealdade acima daquilo que eu estou sentindo. Permita-me analisar com vocês o que faz os nossos pais, Adão e Eva, perder aquilo que Deus deu. Aonde eles residiam? Paraíso. Aonde? Paraíso. Quando você pensa em paraíso, o que vem na sua mente? Você já pensou em Maragogi, Caribe. Mas quando você pensa em paraíso, você pensa no melhor lugar do mundo. Quem é o pastor de Adão e Eva? Eu? Pastor Cléber? Não. Quem é? Deus. E o culto lá era todo dia. Deus descia todos os... Tinha hora e local. Tinha hora e local. E você vai perceber que isso era tão prazeroso com relação a esse relacionamento tão íntimo e profundo. Você vai ver que esse culto acontecia todos os dias. E é interessante você notar que quando Adão peca, transgride, ele não comparece ao local e nem ao horário do culto. Mas Deus vem no culto mesmo, Adão não estando presente. E por quê? Porque Deus não falta em culto. Você não pegou. Eu já vi pregador faltar em culto. Você já? Eu já vi cantor faltar em culto. Você já? Eu já vi membro faltar em culto. Você já? Eu já vi obreiro faltar em culto. Você já? Mas eu nunca vi Deus faltar. A vontade de Deus se relacionar conosco é muito maior do que a nossa para com Ele. Por isso Deus não falta em culto. Mas mesmo Adão não estando no culto, Deus vai atrás daquele que faltou no culto. Ei, irmão. Adão, aonde você está? A pergunta de Deus é muito interessante, porque Deus é presciente. O que é presciência? É saber com antecedência aquilo que aconteceu. Só que a pergunta é muito mais interessante, porque quando Deus fala ou Deus procura, a pergunta que Deus faz é essa: aonde você está? Se fosse eu, talvez a pergunta seria outra. Qual? O que é que você fez? Mas para Deus o que é importante não é o que você fez, é a distância que você tomou. Para Deus o que é importante não é o que você fez, mas a distância que você tratou. Como alguém, Marcos, estando no melhor lugar do mundo e tendo o melhor pastor do mundo, consegue estar insatisfeito? O que leva Lúcifer, o querubim ungido, que andava nas pedras afogueadas, que fazia parte da guarda, estando nesse ambiente celestial eterno, de alguma forma ele se sente insatisfeito, dentro da posição que ele possui. Ele diz: eu quero agora o meu trono semelhante ao Altíssimo. Então eu posso estar no melhor lugar, na melhor casa, no melhor casamento, tenho o melhor pastor, mas isso não significa que eu não possa me sentir. Mas quando essa semente brotar, eu preciso matá-la, porque senão ela vai me matar. Esse filho está na melhor casa. A figura do pai é a figura de Deus. Como alguém que está na melhor casa, tendo o melhor pai, e ainda assim está insatisfeito? É por causa da insatisfação. Há um alerta de Deus para nós. Cuidado para a sua insatisfação não te consumir e fazer você perder aquilo que Deus reservou para a sua vida como melhor. Diga amém comigo. Quarta lição: ingratidão. O que é
reconhecimento do bem que você recebeu através da vida de alguém. Todo imaturo é ingrato e egoísta. Todo imaturo, ele busca satisfazer os seus próprios interesses. Se você notar, você vai perceber que uma pessoa imatura, ingrata, egoísta, e por mais que você faça, para ela nunca será suficiente. Você faz 99. Se você deixar de fazer uma, você já não presta, não serve e não vale. Se você perceber, esse pai é um pai amoroso, sim ou não? É um pai acolhedor, sim ou não? É um pai incrível, sim ou não? Ele possuía uma grande casa, tinha uma grande fazenda, tinha empregados, boa comida. Então, se você notar, ele tinha mais razões para agradecer do que reclamar. Sim ou não? Eu pergunto aos senhores, você já parou para fazer uma lista de tudo aquilo que você tem? Eita Deus! Hã? Porque tem gente aqui que sobreviveu ao Covid. Tem gente que venceu o câncer. Tem gente que estava nas drogas, no crime. Estava no fundo do poço, tirava mais do que aspirador de pó. Tem gente que bebia da 1 a 51. Você estava como salmista do Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, Ele inclinou-se para mim, ouviu meu clamor. Tirou-me de um lago terrível, de um charco de lodo. Eu estava na lama, no poço, mas a graça me alcançou. Me arrancou de lá, tirou meus pés da lama e me colocou sobre a rocha, firmou os meus passos e mudou a canção na minha boca. Agora não é pro MC fulano de tal, não é pro sertanejo fulano de tal, não é pro pagodeiro fulano de tal. Agora é uma canção, meu Deus. Muitos verão, ou seja, as pessoas agora olham para mim e dizem, como isso aconteceu? Isso é a graça. Isso é o poder do Espírito que liberta, transforma, regenera, purifica, santifica. Ora na candara, na chora, na raia. Só quem foi alcançado pelo sangue do Cordeiro faz barulho que o diabo não gosta de ouvir. Escute-me. Então, se você fizer uma lista de tudo que você tem, você vai ter várias razões, mas para agradecer do que reclamar. Às vezes a gente fica focado por aquilo que nós não temos, esquecemos de agradecer por aquilo que nós já. Tem gente que daria tudo para fazer o que você está fazendo aqui agora. Por exemplo, levanta a mão direita. Isso. Abaixa. Levanta a esquerda. Abaixa. Diga glória a Deus. Você acredita que tem gente que daria de tudo para levantar a mão, mas não pode? Porque tem o braço amputado? Tem gente que daria tudo para poder falar, mas não pode porque é mudo? Por isso o salmista, no Salmo 118, vai dizer assim: esse é o dia que o Senhor fez. Por isso devemos se alegrar e se regozijar. Tem gente que está na CTI, na UTI, está em cima de um leito, pedindo a Deus a oportunidade. Tem gente que está no cárcere agora, pedindo a Deus a oportunidade, mas você está aqui, de braço cruzado, carro tudo, reclamando da vida, esquecendo o benefício que Deus já te fez. Por isso o Salmo 103 vai dizer: bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e que eu não esqueça jamais de nenhum dos seus benefícios. Salmo 40:17, eu sou pobre e necessitado, mas eu tenho um Deus que cuida de mim. Salmo 23,
perigosos, que quando mordem, causam profundas feridas. Primeiro, soberba. Segundo, inveja. Terceiro, ingratidão. Quais foram as consequências dessas ações? Eu destaco pelo menos 4. Primeiro, decadência. Se você olhar desde o menino desde o momento que esse menino saiu de casa, ele só decaiu. Sim ou não? Ele só desceu a ladeira abaixo. Porque todo imaturo em suas decisões, eles não progridem, regridem. Há um retrocesso. Lembra que ele estava em fase de crescimento? Sim. Ele consegue interromper a fase do crescimento por causa das suas decisões imaturas. Segundo, falência. Ajuntou tudo e perdeu tudo. Repita comigo: ajuntou tudo e perdeu tudo. Ele perde aquilo que ele recebeu do seu pai como herança. E não somente coisas, mas pessoas. Porque o texto diz que chega um dado momento que ninguém lhe dava absolutamente nada. O único amigo, ou únicos amigos que agora aparecem para ele são quem? Porcos. Que para um judeu é a coisa mais repugnante. Então ele perde espiritualmente, perde moralmente e perde financeiramente. Terceiro, se torna uma vergonha. Porque quem olhasse aquele menino naquela condição entre porcos, iriam dizer: era um príncipe. E como está mandando agora? A imaturidade o levou à desonra e não gerou glória, gerou vergonha. Então toda decisão precipitada, por isso a palavra precipitação vem de precipício. Não sei se você já analisou isso. Toda decisão pelo impulso vai te levar e te culminar a um lugar que você jamais deveria estar. Quarto, morte. Olha o que o pai vai dizer no verso 17: esse meu filho estava morto, porque longe do pai não existe vida. Longe do pai não existe vida. Quando ele sai, se distancia do pai, ele morre espiritualmente. Porque quem deseja viver fora, debaixo dessa autoridade, não existe vida, só vai existir morte. Caminhando para a conclusão, se esse filho estivesse aqui hoje, nesse simpósio, e tivesse a oportunidade de pregar, ou pelo menos dar uma saudação, ele falaria pelo menos 3 coisas para nós aqui hoje. Quantas coisas? 3. Primeiro, tome cuidado com as suas decisões em tempo de crise. Decidir errado vai te levar a parar entre porcos. Ele ia falar: debruce um pouco mais, ore um pouco mais, pense um pouco mais, reflita um pouco mais. Esse problema às vezes quer te impulsionar a tomar decisões precipitadas e que vai te levar de alguma forma a uma conclusão errada. E uma decisão errada pode alterar o meu futuro. Por isso o Provérbios capítulo 14 verso 12 diz: há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o final dele é caminho de morte. Segunda coisa que esse menino diria a nós: não deixe para reconhecer os seus erros quando você estiver na lama. Quando é que ele lembra da casa do pai? Quando ele sai? Quando é que ele lembra da figura do pai? Quando ele está na lama. E a gente tem essa tendência só de reconhecer, pedir perdão quando a gente está lá no pior. Aí Deus está dizendo: dá valor hoje. Valorize hoje. Eu gosto de um dos valentes de Davi,
Porque enquanto está todo mundo fugindo, ele decide ficar lutando por um campo pequeno de lentilha. O nome dele é Samar. Lentilha representa algo que não tem aparentemente muito valor. Mas não é porque não tem valor no olho de alguém que não significa que nos meus olhos não tenha valor. Ele sabia a importância daquele pedaço de terra e ele não desiste e não abre mão, porque ele sabe o valor das coisas que está nas suas. Eu gosto muito de Nabote porque ele recebe uma proposta, mas ele não vive de proposta, ele vive de propósito. E quem vive de propósito não negocia aquilo que é inegociável. Porque quem tem maturidade sabe o peso daquilo que Deus colocou em suas mãos e não abre mão com facilidade. E é possível que Deus sentou você aqui hoje nesse simpósio para ter uma tratativa com você, dizendo: não abra mão daquilo que eu te dei. Mas como Nabote, não dou, não vendo, não negocio, não entrego, pode tirar minha vida, mas eu não dou aquilo que meu pai me deu. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu estou sentindo a graça do Espírito Santo aqui. Glória a Jesus de Nazaré. Por isso o diabo se apresentou com propostas tentadoras, mas Deus está dizendo: não abra mão daquilo que eu te dei. Comum, terceira coisa que esse menino diria para nós nesse culto de hoje: nunca é tarde para cair em si e amadurecer. Verso 17: e caindo em si. Que bom é ter a possibilidade de, ainda em vida, cair em si. Ainda que você tenha decidido errado algumas coisas e tenha perdido coisas e algumas coisas importantes, nunca é tarde para dizer: levantar-me-ei. Estou quebrado, estou amassado, estou arrebentado, estou no fundo do poço, mas levantar-me. Você pode perder ou até ter perdido tudo, mas se houver um arrependimento genuíno, tudo pode mudar. Glória. Eu gosto muito de um texto de Miqueias, capítulo 7, verso de número 8, que diz assim: ó inimiga minha, não te alegra meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me. E se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Não te deita para cima que eu vou liberar uma palavra. Não importa o caos que você esteja vivendo e as atitudes equivocadas que você tomou, há um Deus que está assumindo a rédea no